Meu pai descobriu um problema na válvula do coração. Ele já tinha tido, meu pai sempre foi mais gordinho e tal, não sei o que, não se cuidava muito bem. Descobriu um problema na válvula do coração, que era um problema de nascença, só que uma coisa que só estourou porque tinha estilo de vida sedentário, não sei o que. E a gente tava jantando no shopping, e aí ele começou a passar mal, e a gente levou ele na hora pro hospital, e aí se a gente não tivesse levado ele pro hospital, em uma semana ele teria morrido. É um problema na aorta que ele tinha, e uma disfunção na válvula do coração. Aí, isso nesse tempo que eu tava aqui. E eu sou, meu pai, grude, colada, tudo. Então, assim, é o que eu falo, assim, Deus fez as coisas tão... Na hora a gente não entende, mas é muito perfeito tudo. Ainda bem que você tava aqui, né? Ainda bem que eu tava aqui. Por quê? Tava juntando eu, minha mãe e meu pai. O André nem tava em casa, que é meu irmão. Nem tava, acho que ele tava na casa da namorada, sei lá, que é a atual esposa dele. E ele se sentiu muito mal, só que ele se sentiu melhor. Na mesma hora, ele falou, não, vamos pra casa, não vou pro hospital. Se a gente não tivesse ido pro hospital, ele teria morrido de um mal súbito. Hoje, eu recebo aqui no Na Real Podcast uma pessoa muito especial, que é a Adriana Soares. A Adriana é formada em biologia. Acredita, gente? Eu tive que olhar aqui, biologia molecular. E ela fez uma transição incrível para o empreendedorismo. Entrou no mundo das franquias, começando pela L'Occitane, que fala? L'Occitane. Começando pela L'Occitane e depois criou um grupo chamado SS Franquias. A Adriana hoje é um hub no empreendedorismo feminino em Brasília. Ela atua na Moai, atua no Instituto Mulher Empreende e atua também no SEMEC. É com essa mulher que nós vamos aprender hoje sobre empreendedorismo, gestão e vida real. Adriana, bem-vinda. Obrigada. Hoje eu quero conversar com você um pouco sobre o bastidor real do empreendedorismo, principalmente dessa coisa da franquia, que a gente ouve falar que parece que é assim, num passe de mágica, você começa a ganhar dinheiro, porque agora você tem uma franquia, né? Então, mas, antes disso, eu percebi que você vem de uma formação muito interessante. Na hora que você mandou lá, ela mandou para mim, falando, né, o release dela, falando que ela era biomédica, mestre em biologia molecular. Eu falei, meu Deus, assim? Como assim? Então eu vou começar por aí, porque antes da gente ser empreendedor, a gente é pessoa, a gente é ser, né? Então, e a identidade vem muito do que a gente decide. Muitas vezes na vida que a gente começou a decidir ali jovenzinha, dos nossos gostos, e você gostou de biologia molecular, cara. Você vem da biomedicina, da biologia molecular. E aí, a minha pergunta hoje é, primeiro, por quê? Por que biomol? Por que esse mundo te encantou? E aqui o objetivo dessa pergunta, para ser bem clara, é que a gente possa identificar aí já atributos do empreendedorismo em você desde essa época. Obrigada, adorei o convite, é uma honra estar aqui. Falar da minha vida é muito... Toda vez que eu conto, parece que eu aprendo de novo algumas coisas que nem eu sabia, né? Que fazem parte da minha jornada. Bom, o que acontece é o seguinte, eu sempre gostei na escola, sempre gostei da área de biologia, da parte de micro-organismo, doença, área da saúde. Isso sempre foi uma coisa que me encantou muito assim, né? E aí, logo que eu saí da escola, eu falei, eu não queria fazer medicina, eu não queria fazer... pensei em fazer veterinária, mas porque eu gostava muito de bichos e tal, aquela coisa de criança, né? Eu adorava baleia, cara. Eu fiz veterinária por causa de adorar baleia e querer morar na praia. Olha só como a gente é ingênuo, né? Muito, né? Vou viver da minha arte, vou ficar vendo baleias, dar baleias, minha arte. Bom, mas aí eu sempre quis fazer a área da saúde, né? Mas eu sabia que eu não queria não era aquele cuidado com pessoas, era uma coisa muito mais... o que mais me brilhava, assim, que brilhava meus olhos era mexer com microscópio. Meu Deus, como que uma bactéria, um vírus, como isso desencadeia, né? Tanta coisa na nossa vida. Então você já tinha aí a curiosidade. Muito, curiosidade. E eu gostava muito de entender eu sempre gostei muito de me aprofundar nas coisas, assim, né? Nunca gostei de informação superficial nem nada. Gostava de pegar o livro e estudar. E aí, eu fiquei tentando procurar o que eu vou fazer. O que eu vou fazer e tal, não sei o quê. E aí, a biomedicina era uma profissão ainda muito nova quando eu escolhi fazer.
E aí eu falei, eu sempre fui bem nerd, assim, na escola, eu sempre gostei muito, assim, a única coisa que eu não me dava bem mesmo era física, mas de resto, assim, eu ia super bem, sempre fui estudiosa, sempre estudei bastante, é uma coisa que eu sempre Que gostei muito de legal. fazer, E aí eu falei, cara, eu vou atrás de alguma coisa que me encaixe, então eu tive que ir atrás, estudar quais profissões me levariam até onde eu queria chegar. E aí eu encontrei a biomedicina. Só que em Brasília só tinha uma faculdade que tinha curso de biomedicina, que era o CEUB, e era a segunda turma, eu acho. Nossa! Só tinha isso. E eu não pensava em sair de Não, até hoje a Brasília. biomedicina não é uma coisa tão, Não, E hoje em né, dia a biomedicina também ela tá muito focada na estética, na né? Hoje em estética, dia. é. E aí eu comecei a fazer no CEUB, vou fazer no CEUB, vou passar e tal, não sei o quê. Beleza, nem prestei vestibular na UNB, porque não tinha o que eu queria. Aí eu ia fazer, eu ia fazer enfermagem, veterinária, que era uma coisa que no final Que das não, na contas verdade não era o que você não queria. era o que eu queria. E aí eu comecei a fazer biomedicina no CEUB. Quando eu tava no terceiro ano, quando eu tava no meio do terceiro ano da faculdade, eu comecei a pensar que eu queria ir para a área da pesquisa. Aí eu falei, no CEUB, aqui em Brasília, a área da pesquisa vai ser Impossível. muito difícil eu ficar aqui. Impossível. E aí eu fui para Ribeirão Preto, fiz uma prova de transferência, Caraca! me transferi para uma faculdade em Então, Ribeirão olha Preto. aí, ó, achei já outro atributo. Primeiro foi a curiosidade, Sim. a segunda foi correr riscos. Não, Você saiu e daqui do sair seu da barra da casulo, saia da da sua zona de mãe, do pai, conforto. sim. E aí, eu sempre fui muito determinada, assim, eu vou e faço e quero fazer e eu não olho pra trás. Eu sou assim, quando eu encerro um ciclo, Olha que legal. é uma coisa, e não me dói, assim, é uma coisa que eu sei que eu penso muito pra tomar minhas decisões, mas aí quando eu tomo, é uma coisa que eu vou. Isso é muito característica de uma pessoa empreendedora, né? Que vai pra frente a todo custo. Eu preciso só seguir, né? É Não isso. dá pra voltar mais. Você pensa, entende ali, calcula os riscos, né? Ninguém tem, não é que você não tem, você tem que ter coragem pra assumir esses riscos, mas isso não significa que a gente não tem medo, né? Então eu era nova e tal, nossa, será que eu vou, será que eu não vou? E aí essa faculdade que eu fiz em Ribeirão Preto, o coordenador do curso de biomedicina era o Puxa um pouquinho presidente. pra você aqui, só porque eu tô com medo de ficar longe. Tá. Isso. Ele era presidente do Conselho Federal de Biomedicina do país, federal, né, óbvio, do país. Então, assim, eu me encantei, eu olhei a Nossa. grade, eu falei, cara, eu vou pra essa faculdade. Fiz a prova de transferência em Ribeirão Preto. A minha família é do interior de São Paulo, eu nasci no interior de São Paulo, só que eu tô em Brasília desde os 10 anos. Então, assim, toda a minha vida tava aqui e tudo, mas eu falei, cara, eu sou muito focada e determinada. Vou deixar pra trás, os meus amigos que são meus amigos vão se manter, a minha família, obviamente, vou tentar vir pra cá o tempo que eu puder. Mãe, e aí, o que você acha? Você tá doida, meu pai, a gente é muito apegado, assim, minha família é muito apegada. Não vai, filha, não sei o que, termina o curso aqui, qualquer coisa depois você vai pra lá, fazer mestrado. Falei, mãe, a USP tá lá, eu quero ser professora de faculdade, eu quero ser pesquisadora, então assim, eu preciso ir embora. Minha mãe, não, beleza. E Olha também só. teimosa, né? Todo mundo Teimosa, sabia persistente e ela tal. sabia que Resolvida. resolvida. E ela sabia que nada que eles me falassem ia me fazer mudar de ideia. Só que, obviamente, eu precisaria de um apoio financeiro Sim. pra ficar lá, né? E aí a gente foi, começou um apartamento e tal, não sei o que, aí mudamos. Eles me ajudaram nesses. Eu terminei, eu fiz os 2 últimos anos de faculdade lá. Legal. E aí foi isso. Fazia estágio sempre, só que o estágio era voluntário. E aí, mas você chegou a atuar ainda em pesquisa? Então, Você chegou a entrar nisso? Não. no último ano, eu comecei a fazer uma iniciação científica com o professor da USP. Só que o que aconteceu? Logo que eu me formei, eu senti muita falta de casa e tal. Isso até legal falar. E eu voltei para Brasília e falei, eu vou tentar fazer o meu mestrado na UNB. Olha. E aí eu voltei para cá. Porque meu pai também tava dando uns probleminhas de saúde, de coração e tal, e não sei o que, e a gente sempre muito apegado. Eu falei, vou voltar, consigo fazer isso em Brasília agora, né? Porque eu me preparei, mesmo tendo a USP na cabeça e tal, eu já tinha feito uma iniciação científica lá. Então, ia trazer pro currículo da UNB uma coisa muito legal também já e tal, enfim. E aí, fiquei aqui. Quando eu comecei a pesquisar os cursos da UNB e tal, de mestrado, não tinha nada que eu quisesse fazer muito. Aí eu falei, gente, o que eu vou fazer agora? Também queria ganhar meu dinheiro, aí eu participei do processo seletivo do Laboratório Exame para trabalhar lá. Só que, o que aconteceu? Eu prestei para a vaga do NTO, que é o núcleo de exames e tal, e também prestei para uma vaga de gestão de atendimento das unidades. Olha. Tinha que ser biomédica para as duas funções. Só que uma eu ia trabalhar na parte técnica e outra na área de gestão. Qual que me encaixaram no perfil? Na gestão.
Aí eu entrei lá na área de gestão, falei, gente, não acredito, será que é isso? Será? Só que eu sou muito aberta, eu falei, Que vou tentar. legal. Aí trabalhei, assumi uma unidade aqui da Asa Norte, da 16, 2 anos. Isso foi em que ano? Isso foi em 2000 e... Terminei a faculdade em 2000 e... Ai, gente, vou entregar a minha idade, né? Tá. Eu terminei a faculdade em 2008 e isso foi em 2009. Eu terminei a faculdade e já em fevereiro comecei a trabalhar lá. Que massa. Por isso que foi uma oportunidade que veio, que eu falei, eu não vou, eu vou ver. Vamos ver como é que vai vou ser. testar, né? Eu sempre fui desenrolada, gostava de falar com as pessoas e tal, não sei o quê. Falei, vamos nessa. Aí tentei. Aí eu fiquei 6 meses coordenando uma unidade do exame com 3 colaboradores que ficavam na minha coordenação. Em 6 meses eles me promoveram para a maior unidade do exame, que tinham 60 colaboradores. E essa foi minha vida. Beleza. Fiquei 2 anos trabalhando lá. Nesse meio tempo, o meu orientador da USP me mandou um e-mail dizendo, Adriana, tem um projeto que é a sua cara e que tem tudo a ver com a continuação da sua iniciação científica. Aí eu falei, meu Deus, lá vai eu sair daqui de novo pra Ribeirão Preto. Será que eu vou? Será que eu não vou? Não sei o quê. Só que aí eu fiquei assanhadíssima. Oportunidades da vida. Oportunidades da vida. As coisas foram acontecendo, Vivi, é impressionante, assim. E aí eu falei, não, eu vou voltar pra Ribeirão, agora eu vou fazer esse mestrado. Vou fazer mestrado. Vou fazer esse mestrado, vou passar. Aqui. Fiquei uns 2, 3 meses estudando pra passar. Tinham 10 vagas, eu passei em segundo. E aí, estudei muito, estudei bastante. E estudei, como eu passei em segundo, os 3 primeiros ganhavam uma bolsa. Aí quando eu falei, tá, eu vou parar de trabalhar aqui, mas eu vou ganhar uma bolsa lá. Não era uma bolsa muito alta, mas o custo de vida em Ribeirão bem mais baixo do que em Brasília. E eu falei, mas uma bolsa de mestrado. Não é altíssima, como a de doutorado, sim, mas é uma bolsa boa. Mas é uma bolsa boa. Não, eu consegui me manter. Pra quem tá sozinho na vida, é boa. Sim, com certeza, eu consegui me manter. E aí, porque também seria difícil ir ganhando nada, eu já tava ganhando meu salário aqui, que também não era o mais alto do mundo, mas era uma coisa que, enfim. E aí, eu voltei pra Ribeirão e fiz esse mestrado. Meu mestrado foi um mestrado experimental, que foi em biologia molecular. Que legal. E virologia. Eu fazia sequenciamento genético dos vírus da dengue e fazia a construção das árvores genealógica. Isso, exatamente. Dos vírus da dengue. Como que o vírus que tava em Ribeirão Preto e tal, não sei o que, fazia isolamento de vírus. Era bem experimental. Eu trabalhava com camundongo, trabalhava com célula, nossa, trabalhava com... muito bom isso. Não, gente. Não, vocês são da área da saúde. Eu era da área da veterinária e eu adorava os laboratórios. Eu sempre amo. gostei. Nossa, até eu hoje. achava muito bom. Mas é outra vibe, outra né? vibe. Porque é muito calmo. Muito calmo, pra mim, exatamente. Então, assim, é muito calmo, chega a ser desesperador. Desesperador. E ao mesmo tempo. E você faz um monte de coisa e você não sabe se vai dar certo. Aí, imagina, você trabalha, sei lá, 6 meses naquele projeto, no final você fala inconclusivo. Sim, exato. Acontecia muito, né? Aí volta pra trás. E o tempo de mestrado geralmente é uns 2 anos que você faz. O meu foi em 3, justamente por isso. Porque você faz tentativas, muitas tentativas até o negócio dar certo, né? Então eu fiquei lá e tal, só que como eu já tinha trabalhado na área de gestão, liderando a equipe e tudo, eu era lá no laboratório. E no laboratório eu era toda espivetada, não, vamos fazer assim, vamos fazer aquilo e tal, não sei o quê, né? Cheia de ideias. Cheia de ideias. E aí misturou esse perfil tão analítico com essa área da gestão e tal. E aí eu fiquei lá, defendi meu mestrado e tava tranquila, falei, vou fazer meu doutorado, agora eu presto a prova do doutorado e tal. Quando eu defendi meu mestrado, a prova do doutorado ia ser só 4 meses depois. Aí eu falei, vou ficar um tempo em Brasília, né? E vou ficar um tempo em Brasília e tal, férias, tudo. Tirar umas férias e tal, porque é muito essa parte de defesa de mestrado e tal. Nossa, uma preparação, assim, um estresse, assim. Eu tive crise de ansiedade e tal. E eu sou muito perfeccionista, então, pra mim, assim, é bem complicado. Trabalho isso na terapia até hoje. E aí eu voltei pra Brasília, vou ficar um tempo lá, estudo lá e vou prestar prova de doutorado. Acho que era outubro a prova de doutorado. Em junho, agosto, setembro, outubro. E eu voltei eu defendi no comecinho de junho e a prova era em novembro. E aí eu voltei pra Brasília. Quando eu voltei pra Brasília, pra casa dos meus pais, normal aqui e tal, meu pai descobriu um problema na válvula do coração. Ele já tinha tido, meu pai sempre foi mais gordinho e tal, não sei o que, ele se cuidava muito bem. Descobriu um problema na válvula do coração, que era um problema de nascença, só que uma coisa que só estourou, porque tinha estilo de vida sedentário, não sei o que. E a gente tava jantando no shopping, e aí ele começou a passar mal, e a gente levou ele na hora pro hospital, e aí se a gente não tivesse levado ele pro hospital, em 1 semana ele teria morrido. Era um problema na aorta que ele tinha, e uma disfunção na válvula do coração. Aí, isso nesse tempo que eu tava aqui. E eu sou, com meu pai, grude, colada, tudo. Então, assim, é o que eu falo, assim, Deus fez as coisas tão... Na hora a gente não entende, mas é muito perfeito tudo. Ainda bem que você tava aqui, né? Ainda bem que eu tava aqui. Por quê? Tava juntando eu, minha mãe e meu pai. O André nem tava em casa, que é meu irmão.
Nem tava, acho que ele tava na casa da namorada, sei lá, que é a atual esposa dele. E ele se sentiu muito mal, só que ele se sentiu melhor. Na mesma hora, ele falou, não, vamos pra casa, não vou pro hospital. Se a gente não tivesse ido pro hospital, ele teria morrido de um mal súbito em uma semana, o médico falou. Meu E eu Deus. falei, não, a gente vai e tal, não, vamos pro hospital. E fomos e deu tudo certo. E aí, ele passou por uma cirurgia de 12 horas no coração. Nossa, Ele ficou que tenso, né? 3 meses no hospital, 1 mês na UTI praticamente, depois mais 2 meses, e me aprova o doutorado. Já Falei, era. não, agora não é o momento pra eu voltar e tal, Não de dá forma mais. alguma. O meu irmão tava pensando, já tava noivo, eu acho, já ia sair de casa. Eu falei, de forma alguma. Eu vou me lascar aqui, vou prestar meu doutorado na UNB, vou tentar achar alguma coisa epidemiológica e tal, que faça Legal. sentido pra mim e vou ficar aqui, né? Só que neste meio tempo, meu irmão já era empreendedor. O André tinha a Empada Brasil, 5 lojas da Empada Brasil de café. Nossa, eu amo Empada Brasil. Somos Adoro. sócios lá. Eu adoro. Acho Muito muito bom. Vamos marcar um café lá depois. Vamos. E aí gosto ele, nesse de lá. empreendedorismo todo e tal, não sei o que, foi pra uma feira de franquia em São Paulo e viu a L'Occitane. E ele já viu que eu tava aqui. Eu já tinha lidado com uma equipe de 60 colaboradores. Essa parte de DP, RH e atendimento e não sei o que, super já tava comigo, assim, né? Você já tinha entendido. Já tinha entendido como é que funcionava o negócio. Aí ele foi nessa feira e voltou e falou, Adriana, desiste desse doutorado. Vamos abrir a L'Occitane. Aí eu falei, você tá maluco? De jeito nenhum. Eu gosto de lidar com as pessoas e tudo, mas assim, vendas, sabe? Não, loja, não. Eu quero fazer meu doutorado porque eu quero dar aula. Eu quero fazer um concurso, se for na UNB, ou se for na USP, se for em qualquer lugar, né? Eu sabia que aquele momento com meu pai talvez fosse transitório, mas assim, e depois eu vi o que eu fazia. Eu falei, não, vou prestar meu doutorado, não sei o que. Ele, não, Adriano, por favor, vamos, preciso de uma mulher, e você é boa de gestão, eu não tenho muito Olha. tato com a equipe e tal, não sei o que. Ele trabalhou muito tempo no operacional da Empada, mas ele também já tava... Eu conheci seu irmão porque ele fez. Ele queria minha mentoria. Uhum. Aí a gente fez um bate-papo. Aí eu conheci ele. Eu falei, gente, mas ele é super Eu acho que empreendedor. eu acho que eu lembro dele fazendo reunião com você no escritório, porque a nossa sala a gente divide a mesma sala. Ele é super empreendedor. Muito. Não, uma visão de negócio assim, bizarra é bonito de ver, assim, sabe? Sim. Ele é advogado, meus pais são advogados, ele é advogado, mas ele advogou acho que uns 2 anos E foi pra esse caminho. e foi pro caminho. Que legal, né? A gente tem isso. Mas você também, ó, tantos atributos que a gente vê na sua história, cara, você vê ali a primeira curiosidade, a segunda, a capacidade de correr risco, e correr risco do empresário não é correr risco se joga aí no mar loucamente, não, é Não, calcular e calcular. correr, né? Uhum. A persistência, o valor, né? A priorizar valores, você tem o valor da família muito claro na sua vida, Muito. então você priorizou o valor para você e foi capaz de negar algo que para você também era um valor, mas você conseguiu dar prioridade ali. Isso tudo são características do empresário. O empresário ele precisa saber isso, ele precisa saber que tem hora que ele vai perder algo que é importante para ele, mas por algo que é mais importante. É isso, eu nunca tinha pensado em relação no negócio a isso. A gente tem muito isso. Então você tem muitas características empreendedoras, né? A capacidade de enfrentar um novo desafio que você nunca tinha enfrentado, que é um emprego novo, de gestão, coisa que você nunca tinha feito e nunca tinha pensado. Uhum. E você, não, bora lá, vamos fazer, Vamos. né? Vamos acontecer, tô aqui pra isso. Então, assim, essa capacidade de aprender também do empresário, aprender em cada fase da vida, né? Sim. Isso é muito legal, olha É que muito legal. interessante. Super interessante. Você falando isso, assim, pra mim ainda penso. E foram as coisas que eu realmente, eu não tenho muito medo de ir, não. E eu gosto de ter, eu gosto de conhecer coisas novas, porque eu posso gostar de muito mais coisas do que eu já conheço hoje e conseguir fazer aquilo ali. Então é muito legal isso que você falou agora A da capacidade gestão. de aprender e de se divertir. Porque o Isso. empresário ele precisa se divertir fazendo. Ele Com precisa certeza. ter tesão naquilo ali. É. Isso é muito legal. Então você tem muito isso. Né? Então você está falando aí do seu irmão, mas olha a sua realidade como é também, né? Com certeza. Não, e o empresário ele precisa ter um valor muito forte dentro da vida dele. No caso seu, pode ser a família, Com né? certeza é a família. Então, sim. assim, o empresário tem muito isso, esse valor que meio que é o centro de tudo. Que se der tudo errado, eu Aham. tenho pra onde voltar. Nossa, com certeza. E o fato do André, que é meu irmão mais velho, ser meu sócio, no início foi muito difícil, Via. A gente brigava muito, a gente era imaturo. Pois é difícil, né? Deve ser difícil. Não, você imagina, assim. São só vocês dois, de irmão. Só nós dois.
E a minha família, o que acontece? A gente é do interior de São Paulo, só que a gente saiu muito cedo de lá porque meu pai ele era gerente jurídico do Bradesco. Então a gente vivia sendo transferido. Então sempre foi muito nós quatro. Eu já morei em Fortaleza, antes de Olha morar em que Brasília. legal. Então assim, a gente passou por algumas cidades do interior de São Paulo, depois morou na capital, depois foi pra Fortaleza, depois que veio parar em Brasília. Então a gente ficava pouco tempo nos lugares, a gente não tinha tempo de criar laço com as pessoas, então meu melhor amigo era meu irmão. Entendeu? Que A minha legal. melhor amiga era minha mãe, meu pai, a gente sempre muito colado. Então eu acho que isso também vem sabe? Mas talvez também seja na forma de educar, né? Eu vejo muito meus É. filhos, né? Eles são muito amigos entre eles, Ai, que bom, é né? muito bom. Muito amigos. E o mais velho com a do meio, então, eles são. Chega da inveja, sabe? Chega que são muito grudados, sabe? E aí eu vejo isso e falo, gente, mas isso é também da forma como os pais espelham nos filhos, né? Educam. Sim, essa parceria. Essa parceria de colocar essa... os filhos nas coisas. Eu Sim. coloco muito os meninos em tudo na minha vida, né? Uhum. Eu contei, quando a gente chegou aqui, eu contei pra Dri que a Luísa trabalhou aqui comigo porque ela queria passar um mês em Milão. Então tá bom, você quer passar um mês em Milão, Vai então você trabalhar. paga as suas contas. É isso. Né? E trouxe ela pra dentro. Legal. E ela foi bom porque hoje ela entende. Foi muito bom a minha filha do meio vir pra cá, por exemplo, porque ela entendeu a minha agenda, que é muito louca. Que quando eles não estão ali, eles não sabem, né? Que aí agora, quando Isso é ela vai importante. cobrar alguma coisa, ela não cobra mais. Ela já sabe que a agenda é muito louca e ela sabe que é importante essa agenda. Nossa, que legal. Que é importante, claro. Que é você tem que importante, seguir que eu aquilo tenho ali. que seguir aquilo ali. Que às vezes eu não posso estar tão disponível quanto ela gostaria no momento que ela gostaria. Sim. Então ela entendeu isso. Então foi um aprendizado aqui na vida real, né? E isso é família. Provavelmente seus pais tiveram a mesma forma de lidar com vocês, de envolver vocês nas decisões. Nossa, com certeza, assim, toda vez que meu pai ia ser transferido era reunião. Chegava, quando meu pai falava assim, gente, vamos fazer, hoje à noite, ele ligava do banco, hoje à noite a gente vai fazer uma reunião, vamos pedir um sanduíche, uma pizza, que hoje tem reunião. A gente já falava, vai ser transferido. A gente já sabia. Gente, o que vocês acham? E não sei o quê. Só que ele colocava isso como opção. Que legal isso. Nossa, com certeza. Porque ele falava, se a gente não quiser ir, a gente não vai. E ele não falava se eu não quiser, se vocês não quiserem. Se a gente não quiser ir, se a gente não achar interessante, a gente não vai. Olha Tanto aí. que a mudança pra Fortaleza foi a mais disruptiva, assim. Porque a gente era no interior de São Paulo, muito longe da nossa família. Interior de São Paulo, minha avó, minha tia, a gente colado ali, grudado com os meus primos, com todo mundo, muito perto. A gente pegava o carro e passava o final de semana na casa da minha avó. Olha que legal. Pra Fortaleza a gente ia quando? Uma vez no ano. Passar o Natal. É né? difícil. Muito Mas difícil. você tinha praia. Tinha praia, não. E acabou que nem a gente foi passar o Natal. Todos eles que iam visitar a gente. Então foi maravilhoso. Foi uma época que eu falo, parece que eu olho assim, eu tinha 8 anos, né? Então eu falo, nossa, foram 2 anos de férias, assim, pra mim, né? Meu pai não, lá, trabalhando pra caramba. Minha mãe também. E a gente, enfim. Mas é isso, assim. E o fato também do André ter falado, vamos comigo, nesse negócio. Também falo, cara, pesou. Né? Pesou, claro que pesou. Pesou, porque o seu valor é a família. E eu enxerguei que eu tinha como agregar ali. Sabe Você que eu tinha pensei? alguém pra se apoiar. Mas é que eu pensei na época. Falei, ai, tá bom, eu vou ajudar ele a estruturar, a abrir as primeiras lojas, fazer as contratações, porque eu também fazia contratação lá no exame. Eu vou ajudar essa fase, depois eu faço meu doutorado. Nunca fez o doutorado. Nunca fiz, né? Nesse tudo, em que momento assim que você percebeu que o empreendedorismo não era só mais uma oportunidade, que já era um caminho de vida? Qual foi esse momento dentro dessa sua história? Nossa, o momento que eu entendi que ia ser a minha história, né? Foi quando eu comecei a perceber o impacto e a responsabilidade que a gente consegue, sendo empreendedor, gerar na vida das pessoas. Eu acho que a cada meta batida, a cada entrega de resultado, aquilo ali me fortalecia e falava, cara, a gente é capaz, a gente vai fazer essa empresa crescer. Mas não era só isso. Era a conversa numa contratação, você conhecer pessoas, saber que o desenvolvimento dos meus vendedores, que hoje todos os meus gerentes eram meus vendedores, o pegar na mão, ensinar, a responsabilidade que você tem com a vida de uma pessoa dentro da empresa, sabe? Sim. Uma coisa assim, você sabe que você tá tá mudando a vida de alguém. Você tá mudando a vida de alguém, você tá dando oportunidade pra aquela pessoa. Sim. E hoje eu olho pra minha equipe... E dependendo da empresa que essa pessoa nasça, ela vai se desenvolver muito. Muito, né? muito. Ela decidiu por aquela empresa e se você consegue dar, né, um berço pra ela se desenvolve. Muito. Olha que coisa linda. É muito legal isso. Legal. Tem uma colaboradora nossa lá, a Pri, que trabalha, já foi financeira, RH e tal, não sei o quê, ela é contadora. Ela tá com a gente há 10 anos, se eu não me engano.
Olha que interessante. Entendeu? Então, aí a L'Occitane tem 12 anos aqui com a gente. Então, assim, é o que eu quero, sabe? Os meus vendedores, todos os meus gerentes hoje eram meus vendedores. A gente só contrata gente de fora mesmo, Vivi, quando a gente vê que não tem alguém pronto ou um momento. E aí, só que eu tenho sempre as pessoas que eu tenho um prazo ali. Essa pessoa, ela ainda não tá pronta pra ser gerente, mas a gente fala com o gerente dela e desenvolve essa pessoa. Entendeu? A gente precisa agora Muito bom. desenvolver. Então, eu acho que é tem isso. é como se fosse um plano de carreira. Sim, Você tem uma sim, a busca gente ali tem. para que ela cresça dentro da empresa. Que legal. É. Agora, uma pergunta aqui que eu queria que você, se você pudesse resumir toda essa sua virada da ciência, né, para o mundo dos negócios em uma frase, qual seria essa frase? Difícil, né? Eu acho que a vida pode surpreender a gente de tanta forma que a gente não pode ter medo de agarrar as oportunidades, mesmo que elas não estivessem nos nossos planos. Eu acho que a gente tem que botar a cara e tentar, e aprender. Eu acho que a gente sempre tem que estar aberto a aprender coisas novas. E é isso, assim. Mas eu acho que a gente não tem que ter Dá medo. chance para a vida mostrar que ela Isso, veio. pronto, exato. Dá essa Por que chance. aquilo ali tá na minha frente? Será Sim. que não vale a pena eu tentar me aprofundar e entender? Porque muitas vezes as oportunidades, elas às vezes até passam na nossa frente, a gente nem vê, né? É. A gente tem que estar atento. A gente tem que estar atento, sim. Né? E aí, quando elas passam e a gente está atento, provavelmente a gente está atento porque algo ali Isso chama a gente. chamou atenção, exato. Então, se aquilo ali te chamou atenção, e se aquilo ali tá tão evidente, eu acho que vale a pena se aprofundar. Claro que você não vai sair tomando decisão, porque, nossa, tem muitas oportunidades boas que chegam que você fala, não. Não, Mas assim, até porque você tem seus valores que são inegociáveis. Então, tem muita coisa que aparece, mas que eles infringem seus valores. Sim. Mas quando não, você, né? Eu acho que você tem que olhar pra frente e tentar E já que você entender. falou isso, quais são os seus valores inegociáveis? Nossa, honestidade sempre. Isso é uma coisa que eu... Mas o que é honestidade pra você? Honestidade é não passar por cima de ninguém, é viver de acordo com... não passar o limite das outras pessoas e viver de acordo com... Ser justo. Ser justo, eu acho que isso. Honestidade. Ser justo, a gente fala que na filosofia fala que ser justo é dar aquilo que é devido a cada pessoa. Exato. Né? Isso. Então, provavelmente o ser justo na medida de um não é a medida do outro. Sim, claro. Porque são pessoas diferentes e contextos diferentes. Exato. E eu acho que como meus pais também são advogados, o André é advogado, a gente é muito justo em relação à lei mesmo, justiça. A gente faz as coisas bem... É inegociável pra gente. Não vai ter nenhuma oportunidade que vai chegar pra gente que a gente vai pensar se não for uma coisa legal, Sim. se não for uma coisa... Eu tenho muito orgulho disso, porque meus pais são então muito mais honestos. do que honestidade. Talvez a gente possa colocar aí integridade. Integridade, pronto, integridade. Porque isso integra muito o que você está trazendo, Sim, né? Esse valor inegociável será a integridade. Isso. E responsabilidade também é uma coisa. A gente lida com muitas pessoas, muitas vidas, muitas famílias, né? Então, responsabilidade na vida dos outros. Muito legal. Também. E valor também é a família, né? Família, com certeza. Com certeza. Não, ali, a família é tudo. Agora, vamos falar um pouco aqui sobre franquia, né? Vamos. Eu assim, lá atrás, eu sempre fui empreendedora. Eu brinquei, né? Outro dia eu contando, né? Que eu fui dar uma palestra e aí eu falei, gente, eu sempre fui empreendedora. E eu parei para pensar quando que eu comecei a ter eu penso muito em atributos, né? Na minha identificação, até porque eu estudo muito isso. E aí eu falei assim, quando que eu identifiquei esse atributo em mim, né? Aí a gente sempre busca lá na infância. Eu falei, cara, eu tinha uns 7, 8 anos e eu comecei a cuidar de carro porque eu achei que era muito legal cuidar de carro e eu ganhava dinheiro. Mentira! Debaixo do prédio. Sério? Aí a minha mãe descobriu. Cuidar dos carros? Cuidar dos carros. E sua mãe não sabia. Não. Ela falou, o que minha filha... Aí o vizinho falou assim, sua filha tá lá. Vou descer pra brincar. Eu não acredito, meu Deus do céu. E a gente morava ali na 305 Sul. Muito bom. E aí eu descia, na 305 Sul é uma quadra nobre, né? Sim, Até hoje super, claro. Então aí eu ficava lá junto com os panelinhas. E aí minha mãe descobriu. Empreendedora nada. Brigou comigo, falou que isso não se faz, e não sei o que. Aí eu, não mãe, mas eu preciso ganhar dinheiro. Ela, você tem 8 anos, você precisa ganhar dinheiro.
Vivi, eu não acredito, amei. E ali eu comecei, eu falei, gente, que loucura. Então, assim, ali eu já tava, depois eu fui vender bolo na escola, Uhum. depois eu vendi bombom na escola. Nunca tava parada, né? Nunca. Que legal. Eu queria. Aí minha mãe falava assim: pois é, mas você tá vendendo bolo, mas quem compra farinha sou eu. Eu falei, mãe, é sua parte no negócio. Você é minha sócia. Pronto. Então, assim, eu tive sempre muito isso. E quando eu comecei, contando um pouco da minha vida pra você entender o porquê dessa pergunta, Claro. em uma data, quando eu tinha 22 anos, a minha mãe faleceu de acidente de carro. E eu sou filha única de mãe solteira. Uhum. E aí, nisso tudo, caraca, eu não era casada ainda, tava namorando o Luiz, e a gente logo depois engravidou e casou e tal. E aí eu recebi uma herança. Eu não sabia o que eu fazia com essa herança. Eu comprava apartamento, ou se eu abria um negócio. Nossa. E aí eu falei, vou abrir um negócio. Claro, A né? primeira Já tava com 7 anos. a primeira coisa que eu pensei foi isso. Aí eu falei assim, mas eu tava grávida, né? Mas isso tá errado, né? E aí eu vou abrir um negócio, a primeira coisa que eu pensei, franquia. E aí comecei a pesquisar a franquia. E eu achava que era uma fórmula mágica. Tipo assim, certeza que eu vou ganhar dinheiro com a franquia. Certeza, porque franquia é franquia. No final das contas, um amigo nosso que era dono de imobiliária falou assim, não, Vivi, você vai comprar apartamento, tá? Depois eu vendi apartamento e botei no negócio. Mas enfim, eu comprei um apartamento naquela época. Você tava grávida, né? Eu tava grávida, comprei um Sim. apartamento. Aí depois que a gente vendeu o apartamento e montou a Vivi Luiz. Mas o primeiro pensamento meu foi franquia. Entendi. Porque a gente tem essa ideia de que se eu comprar uma marca conhecida, vai dar certo. Uhum. E aí, o que existe de ilusão nessa ideia? Essa ideia é real? Essa ideia não é real? O que existe de ilusão aí? Não, essa ideia não é real. O que acontece é o seguinte: muita gente tem essa visão que vai comprar uma franquia e que vai resolver o problema da vida e que a franqueadora vai fazer tudo por você. Gente, a franquia ela vem de um modelo de negócio, né? A gestão da tua equipe é tua. Você tem autonomia. Você tem autonomia, você que toma todas as decisões. O que a franquia tem? Ela te dá um padrão, né? O padrão da loja, ela te vende os produtos, se for no caso da L'Occitane, né? Mas você tem um modelo de negócio, ponto. Claro que você tem um suporte de uma coisa ou outra, mas assim, quem tem que fazer a gestão financeira é você, senão você quebra. Você não pode esperar isso da franqueadora, mas de forma alguma. Então, aquela pessoa que tem um perfil que não é empreendedor, porque às vezes tem pessoas que não têm perfil empreendedor. Ele, sei lá, sai do serviço, por favor, abrir uma franquia. Ai, gente, meus amigos, tenho tantos amigos que me procuram assim, eu falo, gente, calma. Né? Não é tão fácil não, assim. De forma alguma, não é. E é difícil, porque você tem que... O empreendedor, você sabe, a gente tem que saber tudo do negócio. Você não precisa ser expert em tudo, né? Você pode colocar pessoas para trabalhar com você, que é um financeiro, que saiba mais de tributo, fiscal e tal, parari, parará, beleza. Só que você tem que ter ideia de todo o negócio. Primeiro, para ninguém te passar para trás, né? E também não é só isso, porque você precisa... ter uma visão sistêmica do teu negócio. Você precisa entender tudo. O que está influenciando no comercial, o que influencia no RH, o que influencia no financeiro, tudo. CMV, cálculo, DRE, essas coisas. Então, assim, como a franqueadora não te dá isso? De forma alguma. E você aprendeu isso na prática? Na prática. Eu fiz, depois que eu decidi mesmo, ficar no empreendedorismo e desistir do doutorado, porque demorou um pouquinho ainda, acho que eu fiquei uns 3 anos lutando de, eu quero fazer doutorado, porque eu também sou. Isso é lindo, né? Eu também sou muito apaixonada pela área de pesquisa. Sim. Eu leio ainda. Mas olha artigos só, científicos que me interessam, juro pra vocês. ela tem a ver com empreendedorismo. Sim, porque você tá ali buscando alguma coisa. Você tá sempre, na verdade é isso, você tá sempre buscando, a metodologia científica é isso, né? Você vai testar um método. É isso. Vai provar que a sua ideia deu certo. Deu certo, E depois você vai escalar essa ideia. É mesmo, tem muito a ver. A metodologia científica está no empreendedor. O empreendedor tem que fazer isso. Para o negócio dele dar certo, ele primeiro testa a hipótese dele. Sim. Nossa, deu certo. Agora que ele testou, ele vai protocolar. Sim. Igual uma metodologia científica, passo 1, passo 2, passo 3, POP, etc. E depois ele vai escalar. Sim, é verdade. Faz todo sentido. Então a metodologia científica está mesmo no empreendedorismo. Total. Não, e agora você falando isso, assim, eu tô pensando em tudo que a gente implementa na empresa. Tudo. O processo de atendimento. O POP, o não sei o quê. Tudo é isso. Você testa, você vê se dá certo, e aí você escala, e aí vai pra frente. É exatamente isso. É exatamente isso. E aí você testa. A gente tava aqui falando no começo de CRM, né? Sim. E aí testa. Pô, compramos, investimos, corri o risco. Sim. Cara, não deu certo. Não deu certo.
peraí, volta pra trás. Vamos ver o que dá pra resolver aqui. Sim, sim. É hipótese. Tudo é hipótese, então a gente tem que testar. Eu acho que quando a gente se coloca à prova para aprender alguma coisa e testar alguma coisa, isso faz com que a gente, por exemplo, no mundo de franquia, você vai lá. O que eu falo que é mais, não é que é mais fácil, Vivi, é porque você tem um modelo de negócio. Então você olha aquilo ali e você fala, isso aqui Você eu tem acho a que dá pra receita do testar. bolo. Você tem a receita do bolo, você tem a receita. Só que, por exemplo, chega a minha loja agora da L'Occitane, sei lá, um exemplo, do terraço não tá performando. Vamos lá, vamos dar um passo pra trás. Por que não tá performando? Se a gente tá seguindo isso. O processo de atendimento fui eu que criei. Não foi a franqueadora. rede. A forma, o modo de experimentação dos produtos, a gente cria e tal. Então, assim, claro que hoje a franqueadora da L'Occitane, ela tem muitos anos. Só que a gente começou com a franqueadora da L'Occitane. Então, a gente teve que criar tudo do zero. E isso fez com que a gente também tivesse muito mais know-how para abrir a franqueadora do Dog. Porque eu sou franqueada, mas eu também sou franqueadora agora com o Dog do Bartô. Então, a gente também aprendeu ali no começo com a L'Occitane o que a gente implementou de manuais, de processo na franqueadora do Dog. Então, é muito legal estar desses dois lados também, porque é coisa que a gente consegue... Porque você é franqueada, mas é franqueadora. Isso, e aí eu entendo também as necessidades do franqueado. As coisas que eu acho que faltaram de suporte lá no começo, da L'Occitane, e que hoje a gente não quer que falte de suporte para os franqueados do Dog. Que legal isso, É muito legal. E o que separa, né, um franqueado que prospera de um franqueado assim que só sobrevive, se a gente fosse pensar nisso? Porque existe isso muito, né? Eu acho que no início do negócio, depende muito das franquias. Hoje, se eu entrar num negócio, numa outra franquia, eu já vou ter o meu know-how, eu já vou entender as coisas, controle de custo, DRE, é uma coisa que eu já sei analisar. Mas no início, quando você começa e você não sabe direito, que você está entrando no mundo do empreendedorismo, vontade você tem muito, né? O empreendedor, ele tá com muita vontade, ele tá com muito gás. Só que ele precisa sentar e analisar dado. Ele não pode deixar de ter dado, ele não pode deixar de analisar dado para tomar decisão. De tudo. Os indicadores. Todo mundo Sim. fala isso, né, gente? A gente teve 20 anos de Vivi e Luiz aqui. E agora, depois de 20 anos, que a gente falou, não, a gente precisa dos dados. É isso. Senão a gente não cresce. É isso. É tipo isso, né? É isso, não tem como. Você precisa saber o que tá dando. Até pra você saber o que tá dando certo. Até pra você tomar uma decisão. Vou contratar um funcionário, vou tirar o funcionário. Isso. Seu orçamento, como é que tá o orçamento desse mês? Vou fazer tráfego, não vou fazer tráfego, Sim. né? Por exemplo, eu tive que fazer uma manutenção na porta de rolar da loja. E eu gastei 6 mil reais. Cara, esse mês não é mês pra eu poder comprar o ar-condicionado novo. Vou ter que esperar daqui 2 meses, não sei. Então, assim, a gente precisa analisar dado pra tomar decisão. Meu CMV tá alto da alimentação. Por que tá alto? Tô desperdiçando molho de tomate? Tô fazendo isso? Tô fazendo aquilo? Ou porque os insumos aumentaram muito de preço? O que tá acontecendo? Aonde eu vou te cortar pra minha margem não diminuir? Então não adianta, você tem que estar com... É difícil. É difícil. Mas você tem que estar com tudo ali documentado, suas planilhas de DRE, que tem de tudo fluxo a ver de com caixa. pesquisa. Olha E que tem coisa. tudo a ver, tudo bonitinho, você vai testando. Né? Tudo tem a ver com pesquisa. Que engraçado isso. Muito engraçado, porque nem eu tinha pensado desse lado aí. Na real, né, Dri? O que ninguém conta pra quem quer abrir uma franquia? Ninguém conta que é você que vai ter que, no começo, colocar a barriga no balcão e entender como funciona o negócio. Senão você não vai conseguir escalar. Você não consegue. Você vai ser vendedor, faxineiro, Você vai ser tudo. Tudo, exatamente. Você precisa, e tem muita gente hoje que entra em franquias e não quer baixar a crista. Eu vou comprar um modelo de negócio, vou contratar todo mundo ali e pronto, acabou. Né? Parece fácil, né? Vai entender o negócio, você precisa entender o que cada colaborador seu faz. Eu brinco que lá na casa eu tenho 3 filhos, né? Eu falo, cara, se eu tivesse que deixar a herança pra alguém, eu compraria uma franquia pra Juliana. A minha última. Porque ela é empreendedora nata. Aí eu falo assim, porque ela vai voar assim de uma forma absurda. Se você acha eu acelerada, ela também é. 3 vezes. Então, tipo assim. Então e eu olho isso porque ela não teria muito essa ilusão de que eu não vou trabalhar. Não, se eu tiver que trabalhar, eu vou trabalhar. Se eu tiver que fazer não sei o que, eu vou fazer. Não, ela tá fazendo cookie pra vender na escola e não pode vender cookie na escola. Não pode vender nada na escola. E aí ela tá vendendo ali... Ela tá vendendo um contrabando. Entendi. Espero que ninguém veja aqui, né, gente? E aí ela fez a própria logomarca. Mentira. E aí ela comprou, aí ela pediu pro pai, falou, pai, tá aqui, ó, quero esses sacotinhos, quero o adesivo. Ela fez tudo. Gente. Quando eu cheguei, já tava pronta. Aí eu falei, não, mas você demorou demais, já tá pronta minha logomarca, já fiz, agora eu vou vender assim. Você sabe que ela, não tem como, né? Vai ser mesmo. Aí eu olhei pra ela, eu falei, cara, que deixar apartamento pra filha, eu vou deixar uma franquia pra essa menina. Porque aí ela vai pegar e vai escapar. Porque aí ela vai ter 30 apartamentos, porque do jeito que ela é. Então, assim, acho que também tem muito isso, né? Olhar o perfil de quem tá por trás
né? Não sei se a franqueadora, ela pensa nisso. Ela pensa nisso? Ela pensa nisso, olha perfil e tal. Claro que franqueadoras mais maduras, né? Porque quando você tá começando assim, tem muita gente é, que, que quer muito, mas não tem conhecimento nenhum. Então, as franqueadoras que estão começando mais, às vezes, tem esse tipo de franqueado, de preocupação. Até pra não E dar tem que ter ruim, cuidado, né? até pra não dar ruim, exatamente. Porque hoje eu falo muito isso, né? Tem muito funcionário público que aposenta, muita Sim. gente que simplesmente pega o negócio e fala assim: ah, eu vou pegar aqui minha aposentadoria e vou investir em franquia. Sim. E aí foi a pior. E eu sou real total. Chega alguém que fala isso pra mim, às vezes é alguma amiga minha, o pai quer fazer isso, ou ela mesmo, sei lá o quê. Ah, porque eu trabalho 6 horas no. Né? Dá pra ter? Dá. Sim. Só que assim, depende de muitas coisas. Depende do modelo de negócio, depende da franqueadora. Trabalhar com alimentação é super difícil. É muito mais difícil do que trabalhar com a L'Occitane, que tem muito mais lojas. Não é um produto perecível, validade altíssima, de muito tempo. Alimentação, tem vigilância sanitária, você tem que fazer tudo perfeito. Tem dá um muito mais trabalho pepino. muito, entendeu? Meu Então, pai assim, trabalha com alimentação. Toda vez que eu pensei em abrir qualquer coisa, eu adoro cozinhar. Aí eu falo assim, vou abrir um buffet. É difícil. Não faz isso não, minha filha. Não faz isso não, pelo amor de Deus. É né? bem Ele complicado. mora em Minas a vida inteira, né? E aí lá ele tem uma sanduicheria, uma lanchonete. Que legal. Que compete com o McDonald's. Quando o McDonald's chegou lá, tipo assim, caiu muito as vendas. Depois voltou 3 vezes maior. Porque ele faz tudo, ele faz a própria maionese, ele faz o que É tudo então, assim, é artesanal. É artesanal. Hoje é gourmetizado, vamos dizer assim. Né? sim. Na época que ele começou, há 20 anos atrás, não era gourmetizado. Mais de 20 anos, né? Eu tenho. Deve ter uns 30 anos a sanduicheria dele, assim. Caramba, tanto que legal. Então, você tanto veio que da quem família é de Montes já, né? Claros fala assim, a Jordan. Montes Claros? Todo mundo sabe quem Todo é a mundo conhece. Jordan, porque é uma sanduicheria tipo Skies da vida aqui em Brasília. Sim, delícia, muito Né? bom. Então, assim, e aí ele falava muito isso, ele falava, só que meu pai nunca escalou. Né? Porque sempre teve essa questão de falta de gestão, de falta de, sabe? Que a gente vê e fala, caraca, podia escalar, podia fazer o pop-up, podia fazer não sei o quê. Mas hoje em dia as coisas são muito diferentes, né, Vivi? A gente tem mais acesso à informação, eles não tinham. E eles não tinham, então assim, aí é muito dele. Pra ele queria aquilo ali daquela forma, ele sempre quis e continua. Sim. E aí ele falava pra mim, não, olha, é muito difícil trabalhar com alimentação, porque os insumos mudam de valor do dia pra noite, de repente você tá gastando mais do que você deveria e você tem que diminuir aqui e você não consegue diminuir. Então, assim, ele trouxe essa coisa da alimentação como uma área um pouco mais complicada. Na época que eu tava pensando. Eu acho que a gestão de uma loja de alimentação ela é bem complicada. Justamente por E isso. nesse caso, uma gestão de uma loja de alimentação seria mais segura uma franquia, porque ela já tem tudo calculado. Isso tem o padrão, por exemplo, você não tem que padronizar, né? Sei lá, no Dog do Bartô, a gente tem exatamente para os franqueados qual é a quantidade de maionese, tudo certinho, tudo que eles vão colocar no dog, para garantir um CMV que faz com que ele tenha lucro na operação dele, entendeu? Claro que, né? Hoje a gente tem só uma loja própria, que é a loja do Sudoeste. Eu tenho problema até lá. Se você troca de gerente, não sei o quê, ou às vezes falta a pessoa que monta o dog e tal, e aí vai o outro que não tá acostumado, então também tento treinar todo mundo da equipe pra estar em todas as posições, isso é importante. Mas assim, pra tentar manter o padrão sempre, é uma dica boa. E aí, todo mundo saber fazer tudo, mas tá tudo colado lá na parede, manual, a gramatura de tudo e tal. Tem que legal. Ter. E a gente precisa disso, né? Claro. Senão a empresa não vai pra frente, né? E aí, Zi, você falou pra mim, né, que você veio para esse mundo de gestão, depois você voltou para o mundo da pesquisa, e aí veio, enfim, para o empreendedorismo, que parece que se encaixou perfeitamente em você, né? Muito. E aí, o que a gente vê? Que você atua com muitas marcas diferentes, onde você tem um grupo de franquias, né, que é a ESS. Isso. E aí você trabalha com beleza, alimentação, serviços digitais, academia. São muitas áreas diferentes. E aí, o que muda? Né? A gente estava falando aqui da alimentação. O que muda? E o que permanece igual? Se a gente fosse pensar aí, poxa, o que muda de uma área para outra? O que permanece igual? Para que a gente possa entender se o modelo... Claro que o modelo de franquia, que nem a gente falou, ele facilita. Sim. Né? Mas ele não resolve. Não. Então, se eu fosse escolher uma área, já que você tem várias áreas, né? Qual que você acha que performa melhor? Né? Qual que você acha o que permanece igual entre todas elas, vamos dizer assim? Né? Primeiro, o que permanece igual? O que você percebe ali que, na L'Occitane tem isso, na academia tem isso, na Gin tem isso, então eu consigo ver que
que permanece igual, Tá. né? Eu Por acho ser que. esse modelo. Tá. Eu acho que o que é igual que tem que ser igual você tem que ter uma gestão de pessoas forte, porque independente disso, você precisa de um time forte, independente da operação que você tem. Pode ser em serviço, pode ser em produto, pode ser qualquer coisa. E também acredito, Vivi, que é análise de dado. Todas as empresas, elas têm que ter controle de custo, tem que ter DRE todo mês, tem que ter análise, você tem que estar bem, você também tem que estar bem assessorado por um jurídico, você tem que estar bem assessorado por uma contabilidade, você precisa estar bem assessorado de todas as formas e tentar entender tudo, assim. Mas eu acho que controle de dados e gestão de equipe. Tem que ter, e é igual, não É tem como. igual. É igual em todo lugar, é igual em todo lugar. Porque a gente tá ali para servir o cliente. Excelência em atendimento, equipe motivada, equipe treinada, equipe desenvolvida. Então, assim, eu E em acho todas que. essas empresas que estão Uhum. no seu grupo aí, né? No seu hall, todas você atua. Não, eu sou sócia investidora, eu atuo na L'Occitane, que são 8 lojas. Provavelmente a gente fecha o ano com 11, que a gente tá num movimento Que agressivo legal. de expansão esse ano. Nós temos o Dog do Bartô franqueadora, né? Então é o que eu atuo também. E a Empada Brasil, tá? Esse é o que Aí, você atua mais. atuo mais, O exato. resto você é conselheira. Eu sou conselheira, né? Sócia investidora, que é a O2 Fitness do Noroeste, a Gin Digital. E, claro, que a gente dá mete o B dele lá, né? Dá um monte de De ideias. ideias e tal. E o dois, e o Divino Fogão também do Gilberto Salomão. Também sou sócia Legal. lá. E é isso. E o que você acha que muda de uma operação para outra? Claramente, você fala, cara, muda isso completamente. O olhar que você precisa ter dentro dos seus controles. Por exemplo, CMV, né? Você tem que. A área da alimentação ela exige muito cuidado e um mais. cálculo muito minucioso, né? E para ter aquela margem do negócio que a alimentação dá. E acho que controle de custo e o público-alvo é muito diferente. Então você tem que desenvolver formas diferentes Tem que de ter um olhar diferente de para atender o isso. cliente. Olha que Você atende o coisa. cliente de uma forma na O2, você atende o cliente de uma forma no Dog, que é completamente diferente da L'Occitane. Muito legal Tem que isso. saber seu CP. E aí, trazendo aqui, né, eu falo muito de branding, que é onde eu atuo hoje Sim. mais profundamente, né? E o que é o brand? O brand, na verdade, é como você é percebido pelo outro. É o que falam de você quando você não está presente, de forma muito simplória. Sim. Não é só isso, mas de forma simplória, né, como você é percebido. E a gente vê a Adriana Soares muito, muito envolvida com essa questão da liderança feminina, né? Nessa parte não só de gestão, mas de fala e de muita colaboração, né? Eu vejo você como uma pessoa muito colaborativa. Isso é muito legal. Tanto é que você falou que você não consegue ficar só de conselheira, você tem que meter o B Não consigo. né? Não consigo. E isso é muito legal. E aí, uma das coisas que a gente tem muita dificuldade, às vezes, a mulher, né? Tem muita dificuldade de falar de dinheiro. Sim. Né? E aí a minha pergunta aqui, né? O que para você é financeiramente saudável? Pensando nessa questão do olhar da mulher. Financeiramente saudável, eu acho que é uma mulher que ela consegue ter essa autonomia, que ela não depende do parceiro para tomar decisões para ela, porque eu acho que quando você tá num casamento, num relacionamento, vocês têm que tomar, a gente tem que tomar decisão junto, em conjunto. Vamos comprar um apartamento e tal, não sei o quê. Claro. Mas é autonomia pra ela fazer as coisas que ela gosta, pra ela sair com as amigas dela, pra ela montar um evento do trabalho dela, pra ela fazer a massagem dela, Sim. que ela Pra tá estressada. Pra ela cuidar dela. Pra ela cuidar dela, sabe? Eu acho que é isso. A gente não depender, porque fica muito ligado também à dependência financeira da dependência emocional, né? Então, às vezes as mulheres que não têm essa autonomia, elas ficam em relacionamentos abusivos, ficam em relacionamentos que só puxam pra baixo, que não deixam ela feliz, justamente por conta da dependência financeira. Então, essa autonomia financeira faz a mulher desabrochar, ela consegue tomar decisão, ela vira dona da vida dela, né? Muito legal isso, porque... E a gente, então, quer dizer que ter dinheiro não é só faturar bem. Não, de forma alguma. É você fazer as coisas que você gosta na hora que você quer. Nem todo mundo, gente, não só, né? Claro que a vida não é mil maravilhas, como todo mundo acha, mas é você poder tomar as suas decisões e fazer as coisas que você quer, independente de ser de lazer, de ser no seu negócio, de tudo, assim, né? Acho que é isso. E como é que você olha isso hoje, né? A mulher empreendedora
eu gosto de trazer isso, Dri, para você, pensando em você aqui, de eu te conhecer de outros Uhum. lugares e tudo. é, Você, é que nem eu falei, né? O que legal, que você atua em tantas áreas, tantas frentes, e também está atuando agora no Instituto Mulher Empreende. é, Você traz esse empreendedorismo feminino como uma bola da vez, né? E tem hoje muito isso, que é a bola da vez, né? Então, como é que você pode trazer aqui para a gente pensar? É, Como é que você pode trazer para as mulheres aqui que estão escutando a gente, né? Como que elas podem começar a ser empreendedora? Como é que ela pode, que perfil ela tem que ter? Como é que ela pode olhar? Se vale a pena, se não vale a pena? Porque olhando para você, você fala assim, cara, eu tenho 1000 É. negócios, né? Aí o que que a gente pensa? A gente pensa que a Adri não tem tempo para nada. Fala assim, tipo, ela não tem nada. Não, cara, ela tem isso. Você vive, Não, as pessoas vão marcar né? reunião comigo às vezes e falam, nossa, ai, eu sei que sua agenda é muito cheia. Eu falo, gente, calma, não. Eu já, né, eu faço minha gestão de tempo, você viu que às vezes eu falo sobre isso. Hoje eu consigo equilibrar os pratos assim, bem, nem sempre foi assim, mas é porque eu tenho um time estruturado abaixo de mim. Quando era só a gente, eu era supervisora, eu já fechei e abri muitas vezes loja. Então hoje, pela maturidade dos negócios, é assim, né? Mas em relação à Mas mulher, a mulher está começando e ela já tem muitos pratos para equilibrar. A mulher, quando ela começa, ela já tem uma gestão da casa para sim, fazer. Às vezes ela tem gestão familiar, porque às vezes tem filho e ela tem a gestão de família para fazer. Que seja de um cachorro, gente. Precisa mandar pro pet shop, precisa não sei o claro, quê. Então, sim. assim, É o ela meu caso, que eu tenho pets, sou mãe de pet. chamou de pet. É. Então, assim, tem que gerir a casa, gerir a família, gerir o marido, Marido, muito né? Então também. você fala assim, cara, eu enlouqueço muitas vezes. Falo, gente, eu falei pro Luiz esses dias, eu falei assim, não dou conta mais de marcar exame médico. Chega, pra mim deu. Não Não dou mais. conta mais, essa parte ocupa muito tempo da minha vida. Tô passando essa fase para essa atividade pra Pra você. você. Toma. Aí eu falei, não dou conta, toma, é seu. Toma, é seu. E ele Pronto. resolveu. É. Mas é isso, às Mas vezes a ele gente resolveu, tem não que falar, resolveu? Então, resolveu. eu acho que a Eu tive mulher, que abrir mão de uma coisa que teoricamente era um papel meu. seu, a mulher é muito centralizadora, né, gente? Não tem como. A gente tem muita coisa pra fazer e muita Sim. coisa pra resolver. E, querendo ou não, nós somos sim o alicerce da casa. Somos porque a parte emocional, a parte estrutural, a gente tá ali. Então, assim, eu acho que a gente precisa diferenciar o que é urgente e o que é importante. É importante que você faça aquilo? Ou o Luiz pode fazer? É importante que você faça isso ou a Luísa pode fazer, né? Então Sim. é isso. Qual que é a diferença de você fazendo e dele fazendo? Tem coisas que a gente acha que a gente não pode abrir mão de fazer, né? Ter um momento ali com seus filhos, orientar algo de alguma forma, mas eu não sou mãe, mas tenho pet também. Mas assim, eu acho que, por exemplo, lá em casa mesmo, por que eu que tenho que orientar a faxineira? Pois é. Entendeu? Não, o Henrique tem que saber o que ele tem que falar também, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente é muito parceiro nesse sentido lá. Eu acho que eu realmente tenho bastante coisa, é óbvio que minha agenda não é a mais tranquila do mundo, mas eu reservo tardes, 2 tardes da minha semana pra. Eu sei que sempre vai acontecer alguma coisa ou vai ter alguma demanda urgente, então eu preciso ter alguma hora livre, eu não posso sair marcando reunião em todos os períodos Todos do os meu dia períodos e dos todo. dias. Não, Olha que dica boa, você reservar uma tarde é. para coisas que vão ter que apagar Sim, incêndio. às vezes eu fico no escritório, não acontece nada, mas eu fico fazendo meu relatório, lendo alguma coisa que eu quero ler, ouvindo um podcast, sei lá, fazendo qualquer coisa. Mas a gente tem que tirar um período livre pra gente. Tem que tirar. Não tem como. E não é um período livre só do lazer. É o que. Meu irmão que me ensinou muito isso também, sabe? Eu acho muito interessante. Não marca nada de quarta-feira à tarde ou de quinta-feira à tarde. Porque aí é um momento que às vezes vai surgir uma demanda que eu vou ter que fazer uma reunião com ele de urgência e ficar 2 horas discutindo com ele, uma oportunidade de investimento, que a gente vai ter que debruçar sobre uma planilha. Entendeu? Então, assim, ou um dia que eu quero ir ao cinema, Sim. às 2 horas da tarde, sozinha. Ou com os meus filhos, ou com uma amiga minha, ou que eu quero fazer minha massagem, né? Então eu acho isso, assim. Em relação à mulher que tá começando, Vivi, eu tenho algumas amigas que começaram, assim, porque as coisas foram acontecendo na minha vida. Meu irmão já era empreendedor, então, tipo, eu não fui em busca de um negócio, foi uma coisa que veio, né? Foi meio passivo, querendo ou não, Sim. no início, né? Depois não. Mas eu acho que você precisa buscar informação. Você tem que ter informação.
Porque senão você pode ser passada pra trás. Não passada pra trás porque a pessoa quer te passar pra trás só, tá? Uma falta de informação, uma guia de imposto gerada errado pelas contabilidades que você não sabe conferir, você vai lá e paga errado. Aí às vezes te deixa o seu mês no prejuízo, mas ao mesmo tempo aquela guia estava errada. Então, assim, eu acho que você tem que buscar informação, tentar entender o negócio e colocar pessoas com você que saibam, que entendam. Que entendam melhor do negócio. Isso, eu acho. Isso é importante mesmo. Dri, vamos chegando ao final. E aí eu quero fazer um bate-bola com você. Ai, meu Deus. É bem legal, tá? A ideia aqui é ser rápida. Eu vou falar uma palavra e você fala o que vem na sua mente. Tá bom? Tá, na real, né? Na real. Eu falei pra ela aqui no começo que a gente não faz edição, que tudo que ela falasse aqui ia ficar... Pra frente. Acho que eu não me comprometi hoje, vamos ver se nesse bate-bola o que vai acontecer. Um livro que marcou sua vida. Essencialismo. Nossa, eu amo esse livro. Mentira. Juro pra você. Sério? E eu emprestei esse livro e não me devolveram. E eu tô nesse momento da vida que eu tô... Lembra que eu te falei que eu tô querendo voltar de aplasamento, quero não sei o quê? Eu falei, preciso voltar pro essencialismo. Nossa, cara, eu amo. Eu tenho ele, se você quiser. Não, vou comprar outro, porque ainda não me devolveram. Eu não vou te devolver. Aí não tem jeito, né? Mas eu já emprestei pra 2 pessoas, mas elas me devolveram. Mas eu cobrei, viu? As pessoas então. Mas eu não lembro nem porque eu emprestei, porque eu sou essa que então já era, né? Livro, já era, vai ter que comprar. Mas esse livro é incrível. Ele é incrível. Então é uma coisa assim que... E eu acho que a gente tem que ler ele em várias fases da nossa vida. Ele cabe em várias fases da vida. Né? Porque a maturidade hoje é uma e há 10 anos atrás era outra. Nossa, impressionante como as mesmas coisas que a gente, às vezes um filme, né? Pode ser um filme que você vai ver, que você passa 10 anos, você começa a enxergar de outra forma, né? Mais ou menos. Tem outras coisas. Por exemplo, eu amava tal de Sociedade dos Poetas Mortos. Aí eu resolvi ver, eu amava, achava aquele filme, aí você falou, nossa, incrível. Aí fui ver com os meninos. Não, gente, assim, esse filme é muito legal, tem um pouco de filosofia. Aí o cara se mata. O centro do filme, eu nem lembrava do suicídio. Eu falei, gente. Eu falei, nem sei se eu posso falar esse podcast, mas enfim. E aí eu falei, gente, eu fiquei assim, por que eu fiz isso pros meus filhos? Tipo assim, a gente perdeu um tempo. Eu fiz uma propaganda. Às vezes você gostava de uma coisa que você não gosta mais. Aí eu fiquei pensando, o que eu gostava naquele filme? De verdade. Qual foi? Será que era eles serem revoltados com o ambiente da escola e querer ser diferente? Querer ser diferente e tal, disruptivo, tentar fazer uma coisa... Assim, mas é isso, a gente muda, né? Muda que muito. Legal isso. Um momento que mudou sua trajetória. Minha virada de chave, meu retorno de Ribeirão pra cá foi quando mudou tudo. E o sentimento da família, de querer crescer com o André também. E foi a proposta do André ou foi a saúde do seu pai? Foi a saúde do meu pai, com certeza. Esse foi o que a saúde do meu pai marcou muito, me marca muito até hoje, assim. Mas ele tá bem, viu, gente? Tá tudo certo. Que bom. Quando que você entendeu, né? E eu vou te perguntar, né? Na verdade, é outra pergunta. O que é sucesso pra você? Sucesso pra mim é ser feliz, ter uma família estruturada e conseguir fazer as coisas que você gosta por tempo, é ter tempo de qualidade com as pessoas que você ama. Isso tudo envolve seu trabalho, empreendedorismo. Eu acho que a vida ela passa muito rápido e eu acho que eu perdi meus avós nos últimos 3 anos. Primeiro meu avô faleceu, depois a minha avó. E essa vida corrida, o dinheiro não sustenta isso, né? O tempo que eu possa ter perdido ou não com eles. Então eu acho que a gente tentar sempre estar com as pessoas que a gente ama. Legal. É isso. Dinheiro. Precisa. Necessário. Liderança. Empatia. Muito bom. Franquia. Não é fácil. Não é um passo de mágica. Não é um passo de mágica. Não é a fórmula do sucesso. De forma alguma. Tem que arregaçar a manga e trabalhar de qualquer jeito. Também tem trabalho na franquia. Também tem. Coragem. Nossa. Minha avó. Sua avó representa coragem. Muito.
disciplina te leva a lugares que você nunca imaginou. Ter disciplina e constância. Legal, só um adendo com isso. Hum. Eu tava vendo um podcast, foi um podcast que eu tava lendo e o cara tava falando do livro Sete Hábitos de Pessoas Eficazes. Ah, sei. Uhum. Até comprei. Aí o Luiz falou, você Eu tá não na li, academia? não li, mas eu já ouvi falar Aí bem. eu tava lá na academia e aí comprei o livro. Aí ele, você tá malhando ou você tá comprando o livro? Falei, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo Porque tempo que eu sou assim. Eu tava lá no podcast, falei, vou comprar. Vou comprar o livro agora. E aí, uma das coisas que ele fala é isso. Ele trouxe essa história do livro porque a virtude da ordem, que é o que traz a disciplina, Sim. é essencial para você ser uma pessoa eficaz. Com certeza. E Com você certeza. trouxe muito isso trazendo na sua fala da gestão do tempo, né? Sim, sim. A gente tem que ser disciplinado, a gente tem que ser. A gente tem que se comprometer e fazer. Porque se você não fizer hoje, talvez você vai ter que fazer amanhã, e aí a sua agenda vai se enrolar, e aí vai ser esse tempo que você não vai ter. Organiza a sua agenda, seja disciplinado, seja. Eu acho que nem só no empreendedorismo, né? Pra ir pra academia. Eu preciso ir hoje, eu preciso. Ainda mais depois dos 40, que. Apesar dessa cutis maravilhosa, eu já cheguei aos 40. L'Occitane, gente. E aí, assim, então eu acho que tem que ter disciplina pra tudo, né? A L'Occitane é maravilhosa mesmo. Tem uma máscara lá que eu amo, da Orquídea Pro. Amo. É maravilhosa. E tem um sérum também. O sérum maravilhoso. Ai, meu Deus, A vou ter máscara que ir lá de novo. noturna. É muito boa. É muito boa. Enfim, mulher. O que significa pra você, mulher? Essa palavra, o que te traz? Cara, força. Força. Força pra sustentar tudo que a gente sustenta. A Muito mulher bom. é força. Uma decisão difícil que te fortaleceu. Eu vou lá atrás de ir embora de Brasília pra estudar. Foi assim, um divisor de águas na minha vida, eu acho. Você acha que te amadureceu? Muito, muito. Eu era muito filhinha da mamãe e do papai. Uma frase para uma mulher que quer empreender. Não desista. A mulher tem muitas dificuldades no caminho do empreendedorismo e no meio do empreendedorismo que os homens não têm. Tenha postura e não se sinta diminuída nunca. Porque todo mundo é capaz de aprender, todo mundo é capaz de se relacionar e acredite em você, mesmo no meio de um monte de tubarão. Foi isso que eu fiz e é o que eu faço todo dia. Porque eu convivo com muitos homens. Em muitos ambientes eu sou a única mulher. Então, acredite em você. Você é muito boa e você é foda no que você faz. Então, não tenha medo. Muito bom. Uma frase para quem quer abrir uma franquia. A franquia te dá um conforto de ter uma marca conhecida, que vai vir com um modelo de negócio. Então, escolha direito o setor que você quer, o que você mais identifica, o segmento, mas veja a perenidade da franquia nos negócios e organização também interna, porque você precisa... você vai ter o seu controle, você vai ter sua gestão, mas precisa ter um suporte, como é que eu digo? Um suporte você tem que ter uma orientação, principalmente fiscal, tributária, você tem que olhar muito isso no negócio. A parte tributária e fiscal. Ainda mais agora com essa reforma que tá tendo, que a gente não sabe o que vai acontecer. Esse ano tá acontecendo uma coisa, outro ano outra. E então o negócio ele tem que dar uma margem lucrativa. Mais uma vez olhar os indicadores. Toda vez indicadores, é isso, tem que olhar. Muito legal. Tá, e pra terminar, uma palavra, ou uma frase também, pra definir a Adriana de hoje. Meu Deus! A gente fala de marca, né? Marca é como a gente é percebido e como a gente quer ser percebido, porque a narrativa nasce em você. Sim. Por isso que eu trago muita história. Dentro da sua história você viu muitos atributos que você tem, que são seus. Você entendeu que você tem muitas crenças e valores que estão ali. Então a gente tem uma Adriana hoje, que é diferente da Adriana há 20 anos atrás, é diferente da Adriana há 10 anos atrás. Né? E é essa Adriana que eu queria que você definisse hoje. Bom, a Adriana é família, é disciplina, responsabilidade comigo e com os outros que estão ao meu redor, tanto da minha família quanto das minhas equipes. E eu sou uma pessoa alegre. Eu amo muito o que eu faço, eu saio de casa feliz.
A Adriana gosta de fazer diferença na vida das pessoas. Eu quero que as pessoas que passem por mim tenham algo de bom pra lembrar. Assim, é isso essa marca que eu quero deixar. Que legal, muito bem. Obrigada, Adri. Obrigada a você, Obrigada por foi ter aqui ótimo. esse bate-papo, poder te conhecer melhor. Isso, foi muito legal. Né? Isso, poder sim, entender com um certeza. pouco de você. Acho que a gente muito vai acabar legal. trabalhando juntas ainda em Se algumas Deus coisas. quiser. Então foi muito bom. Né? E foi muito bom. Obrigada. Isso, obrigada a você. Foi ótimo. Tchau, gente. Peraí. Curta, compartilha, sei lá, todas essas coisas que você já sabe. Beijo, tchau.